Então, pode começar. Bacana. Bom, então vamos lá. Como já falei, que tenhamos todos e todas um dia bacana, cheio de muitas alegrias, porque alegrias, né, professor Adilson? Nosso médico aí, é um dos pontos fundamentais para melhorar o sistema imunológico de todo e qualquer ser humano, não é, professor? Verdade. Além de ser o maior gesto de gratidão a quem nos concedeu a vida. Exatamente. Então, meu desejo é esse, é que tenhamos um dia cheio de gratidão, um dia cheio de alegria, né? E vamos hoje discutir o tema autogestão, que é o tema principal do nosso curso. Então, para a gente chegar em autogestão, a gente começou com o Daniel olhando história do cooperativismo, qual foi o contexto em que o cooperativismo surgiu. E na aula do Daniel, ele começa lá na Revolução Industrial, mostrando toda aquela problemática de trabalho quase que escravo, ou não, trabalho escravo praticamente, você só vivia para trabalhar, né? Sem direitos, você só tinha deveres, uma exploração infindada. Então, frente a uma situação dessa, de uma sociedade desvirtuada, uma sociedade onde o lucro era o que definia qual rumo que ela tinha que tomar, né? Então, foi em cima, nesse contexto de uma sociedade equivocada, que nasce o cooperativismo, né? Então, Daniel colocou para a gente essa historinha, que foi muito bacana, né? Depois, Daniel começou a aprofundar sobre o que é a cooperativa, né? Os marcos legais, enalteceu coisas, fez crítica a várias outras, porque é uma coisa que precisa melhorar no Brasil, né? Daniel enfatizou muito que a lei da gente é uma lei antiga e uma lei cheia de buracos em função da própria tela, que se deu exatamente naquele período onde havia um regime militar que controlava tudo, com certeza, criou a lei do cooperativismo, um sistema de controle muito forte do governo em cima dessa estrutura organizativa. Passamos pelos princípios, pelos valores, né, e fomos avançando gradativamente, né? Falamos sobre educação cooperativista, que é um dos baluartes, um dos pontos fortes para fazer com que esse cooperativismo possa cada vez ser mais aperfeiçoado. Então, um processo de educação, onde a gente cita o nosso querido Paulo Freire, né? Vivo na cabeça de muita gente a partir dos seus conhecimentos e principalmente dos resultados obtidos a partir desse processo educacional, onde se valoriza o ser humano, onde a gente discute e aprende a partir da nossa realidade, né? Então, a gente enfatizou o Paulo Freire para chegar agora e a gente poder tratar desse tema que é a autogestão. Ao longo dessa trajetória toda, a gente, em vários momentos, entrou pincelando sobre o tema da autogestão, né? Para hoje, gente, a gente pensou em 4 pontinhos para a gente discutir na aula da gente. Como sempre, a gente vai iniciar discutindo de uma forma bem simples qual é o conceito de autogestão, o que é exatamente essa autogestão. Por autogestão ser algo que não segue a linha da maioria dos modelos que existem hoje praticados no Brasil e no mundo, né? Então, aquilo que é diferente geralmente é muito criticado. Então, o primeiro ponto para a gente aprofundar, depois da gente conceituar, eu procurei enaltecer aqui, trazer para cá, as principais críticas que eu encontrei nos materiais que eu costumo estudar sobre autogestão. Então, vamos começar, depois do conceito, analisando alguma dessas críticas, que são críticas muito recorrentes quando se prega, quando se fala em autogestão. Depois que a gente der uma analisada nessas críticas, mostrando que elas são infundadas,
que não tem sentido, que é coisa de quem não conhece e quem não gosta desse modelo mais participativo, de uma estrutura de governança, uma estrutura de direção mais horizontalizada, onde não temos um dono. Então, depois que a gente trabalhar um pouco em cima dessas críticas, a gente vai mostrar alguns pequenos exemplos de o que é que o pessoal que trabalha com autogestão faz para a autogestão aparecer na cooperativa como uma prática concreta. Quais são? Aí são poucos exemplos do que a gente costuma encontrar. E, como sempre, a gente vai terminar com uma mensagem otimista, né? E nessa mensagem otimista, a gente vai procurar enaltecer quais são os pontos positivos que nos impulsiona a querer trabalhar, a fazer um curso sobre autogestão. Então, a gente vai dar uma pincelada em alguns pontos que são pontos positivos estudados e comprovados em sistemas organizacionais que trabalham com autogestão. Então, foram esses 4 pontinhos que a gente pensou para a nossa discussão de hoje. Para começar a falar sobre autogestão, eu queria, antes mesmo da gente falar sobre o conceito, de falar sobre uma palavra que ela é a base para a gente poder trabalhar isso aí, esse tema, né? Essa base, ela se chama, e ela é muito forte no cooperativismo. Sem ela, o cooperativismo, ele não funciona. É uma coisa que diz respeito à relação entre todos nós que fazemos parte do cooperativismo, ou como sócio, como dirigente, como técnico trabalhando para as cooperativas, assessorando os processos e tal. É uma palavra chamada confiança. Não existe autogestão se não existir confiança. E a confiança, quando a gente para falar sobre ela tem a ver com os dois lados. Eu, que estou querendo confiança, e a outra pessoa que vai ter que confiar em mim. Então, para existir confiança, tem que existir uma relação entre duas partes, no mínimo. Para existir confiança, a primeira coisa, se você quer que eu confie em você, você tem que falar a verdade. Quando você assume compromissos junto comigo, você tem que provar ao longo da nossa história que você cumpre seus compromissos. Você tem também que saber que aqueles compromissos que eu assumo para com você, eu cumpro esses compromissos. Se você disser que vai fazer alguma coisa, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei que você vai cumprir a sua palavra dada. É aquela coisa que lá nas antigas, né, tudo bem que era uma sociedade machista antigamente, e o pessoal costumava usar barba e bigode. Aí eles diziam, não vale o que está escrito, vale eu tirar um fio do meu bigode, e esse fio do meu bigode é minha palavra, é a minha história que eu estou colocando aqui, e é em cima disso que você confia. Vocês lembram disso, né? Aquele acordo de fio de bigode, tudo bem que veio de uma sociedade machista, mas eu lembro quando eu era menino, eu escutava muito os meus tios, conversando com os meus pais e tal, falando sobre essa história do fio de bigode. Então, a palavra, ela tinha uma força que era muito maior do que a assinatura. Isso é uma relação de confiança. Quando a figura diz, eu vou te dar, eu vou fazer, eu vou cumprir, o outro lado tinha convicção de que era verdadeira aquela afirmação. No cooperativismo, gente, quando a gente para analisar muitas cooperativas em crise, uma das primeiras coisas que a gente observa é que não existia naquela cooperativa a confiança mútua. Então, se não existir confiança mútua, não existe associativismo, não existe o cooperativismo. A coisa tende a dar errado. E num processo autogestionário, tem que ter essa confiança. E para ter essa confiança, tem que ter esse compromisso de cada uma e de cada um em cumprir, em assumir as responsabilidades e dar conta do recado. A gente vai ter dificuldade para dar conta do recado.
Aí, junto com a confiança, vem uma outra palavra que é muito forte na autogestão, que é solidariedade. É aquela preocupação com os outros, é a preocupação com o grupo. É o grupo saber que eu estou trabalhando por eles e que eles vão estar trabalhando por mim. Ou seja, confiança e solidariedade, eu enalteço no começo da conversa da gente como sendo dois conceitos que a gente tem que viver, a gente tem que sentir. E isso nem sempre vem de graça. Isso, às vezes não, sempre, ele é resultado de uma prática. É como a gente se mostra para os outros. Então, fulano é confiável, é porque fulano fala a verdade, é porque fulano cumpre os compromissos e as responsabilidades que assumiu. Então, esses são duas questões que são fundamentais nessa discussão de autogestão. Autogestão, ela é nada mais, nada menos do que um jeito da gente fazer a gestão, um jeito da gente administrar alguma coisa. E no caso da gente aqui, a nossa cooperativa. Então, como é que a gente vai administrar? Como é que a gente vai gerir? Como é que a gente vai conduzir a cooperativa da gente? Pode ser no modelo tradicional. Quando eu fiz a faculdade de cooperativismo, lá na década de 80 ainda, eu tive a oportunidade de visitar cooperativas, principalmente no Rio Grande do Norte, mas visitei cooperativas em Pernambuco e visitei também cooperativas na Paraíba. A coisa mais comum naquele tempo é que as cooperativas elas não eram conhecidas pelo seu nome. Tem um sujeito no meu estado, Rio Grande do Norte, que chegou até a ser senador, e o apelido dele é Zezito. Não era a cooperativa tal, era chamada a cooperativa do Zezito, era a cooperativa do Pedro, era a cooperativa... Isso foi muito, muito forte. Nesse período havia um apoio governamental significativo com recursos para as cooperativas. Então, era interessante ter as cooperativas. E o que a gente observava é que os coronéis das suas regiões, quase todas, tinham uma cooperativa. A diferença é que quem mandava nessa cooperativa era esse coronel. Era o dono da cooperativa. Então, é contra esse modelo que a gente fala e prega a autogestão. Esse modelo coronelista não é cooperativa, é usar a pessoa jurídica para exercer o seu poder. E ele usava o poder em todas as dimensões. Ele era o todo-poderoso da sua região. Isso foi algo muito forte e ainda é em várias regiões, principalmente do Nordeste, mas não exclusivo do Nordeste. Então, essa forma de fazer gestão, onde você distribui o poder para tomada de decisão entre aqueles que fazem aquela organização, é isso que a gente, de forma simples, chama de autogestão. É a gestão onde cada um participa. Mas como é que isso funciona? Como é que acontece isso? A primeira regra é, para ter autogestão, a gente tem que ter um planejamento. Quando a gente faz esse planejamento, a gente enumera um conjunto de atividades a serem desenvolvidas para executar e chegar nos objetivos que a gente quer. E quando a gente escolhe e define essas atividades, a gente define aquilo que vem primeiro, ou seja, as nossas prioridades, a gente atribui responsabilidades. E essas responsabilidades não fica centrado na pessoa do presidente. Ela é distribuída o máximo possível. E quando é distribuída essa responsabilidade, cabe a cada pessoa que assumiu a condução dessa tarefa cumprir essa responsabilidade. E isso aí, à medida que vai acontecendo, vai gerando a confiança. E quanto mais confiança a gente gera, mais fácil fica da gente viver esse modelo de gestão
onde o poder é distribuído. Essa é para ser o cerne, o objetivo, não vou dizer o objetivo maior, a forma de se conduzir uma cooperativa. Uma cooperativa que não trabalha com isso, uma cooperativa que tem um dono, isso, o professor Daniel vai dizer, isso não é uma cooperativa. Isso não é uma cooperativa. Então, agora, quando a gente fala em dividir o poder, em dar autonomia, dar condição de quem recebeu aquela responsabilidade poder tomar decisão e cumprir aquilo, não significa que a gente tirou a autoridade. Então, a autoridade também é uma coisa que a gente discute muito na autogestão. Não quer dizer que num sistema autogestionário não existe autoridade. Existe autoridade. A diferença é que são várias autoridades que existem. Então, a pessoa que assume aquela responsabilidade, ela passa a ter uma autoridade. A diferença é que a autoridade dela é voltada para aquela atividade que ela tem a responsabilidade. Não existe a autoridade concentrada numa pessoa. A autoridade, ela é dividida, mas quem assume cada tema passa a ser a figura que tem autonomia para conduzir aquele tema. Esse é o grande diferencial. Então, não é aquele negócio bagunçado, em que todo mundo manda desreguladamente. Não, é uma coisa planejada. Então, com isso, eu enalteço a necessidade e a importância da cooperativa ter um bom planejamento. Ela tendo um bom planejamento, ela tem um conjunto de atividades. Essas atividades são atribuídas responsabilidades que são divididas entre o quadro social para que todos possam participar, onde cada um vai ter autonomia para dar conta das suas responsabilidades. Eles têm poder de decisão. O poder de decisão não é mais concentrado em 1 ou 5 pessoas que fazem parte da diretoria executiva. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir ao longo dessa nossa conversa, certo? Então, esse sistema, um sistema autogestionário, nele não existe o trabalho subordinado. Não existe. Não existe aquele que manda e o outro que obedece. E isso daí não é uma coisa que ainda faz parte da cultura. A gente nasce, cresce dentro de uma sociedade que não prega muito isso. Então, a gente vai estar enfrentando uma cultura onde quem manda na família é o pai, onde quem manda na cooperativa é o presidente, onde quem manda no município é o prefeito, onde tem aqueles que mandam e um grupo gigantesco que obedece. É contra isso que a gente vai estar lutando, e esse eu acho que é um dos principais desafios para a gente viver um cooperativismo de raiz, um cooperativismo segundo suas origens, né? É a gente enfrentar e vencer essa cultura machista, essa cultura patriarcal, essa cultura presidencialista, essa cultura onde poucos mandam e os outros todos obedecem. Então, esse talvez seja o principal desafio para a gente viver um cooperativismo autogestionário. É a gente conseguir superar essa cultura que, desde que a gente nasce, a gente é educado em cima dela, né? Mas vamos lá, então, gente, agora para as principais críticas que são feitas a esse modelo de gestão. A primeira coisa que eles dizem é que onde todo mundo manda, não existe liderança, não existe um líder. Autogestão você faz quando você não tem lideranças. Tem muita gente que prega isso. É uma organização que não tem figuras que tenham liderança, que assumam responsabilidade, que consiga organizar o seu grupo. Então, tem que ter uma pessoa que mande. Se não tem essa pessoa que mande, aí não, vai para a autogestão, que é bagunça mesmo, né? Então, isso é um dos principais elementos onde muita gente critica modelos autogestionários, né?
E não tem nada a ver. Pelo contrário, autogestão acontece onde a gente tem muitas lideranças. Muitas lideranças, né? O modelo autogestionário é um modelo que ele abre oportunidades para as lideranças aparecerem. Tem muita gente que tem espírito de liderança, mas em função desse modelo de sociedade que eu já citei aqui, né? Onde tem o homem que manda, onde é o pai que manda, onde tem esse autoritarismo muito forte, né? Onde o poder não é descentralizado, então não existe oportunidade para figuras que têm lideranças, para jovens poderem aparecer, porque jovem não sabe nada, mulher tem que cuidar da casa, então, esses elementos culturais que ainda é muito forte dentro da sociedade da gente, a gente tem que quebrar, e se a gente quebra, a gente dá oportunidades. Então, o modelo autogestionário, diferente de outros, é o que mais cria oportunidades para que as lideranças possam aparecer, serem vistas e serem desenvolvidas. Tem muitos líderes que no começo eram pessoas tímidas, que tinham vergonha até de se apresentar. E à medida que a gente começa a estimular, a dar oportunidade, a praticar os processos autogestionários, essas pessoas vão conseguindo superar essas timidez e outras barreirinhas, né, e vão se apontando como grandes lideranças. Então, líder, tem alguns que já nascem com aquela coisa muito forte dentro de si, mas a grande maioria não. A grande maioria desenvolve a liderança a partir da oportunidade que tem. E aí eu tenho um colega que hoje é uma grande liderança nacional. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele tinha entrado num concurso e foi indicado para trabalhar comigo lá na Secretaria de Desenvolvimento Territorial, que era uma estrutura do Ministério. E uma pessoa chegou para mim e disse assim: você já olhou para aquele rapaz? Eu disse: aquele cara não fala, aquele cara não participa e tal. Ela disse: dê oportunidade para ele, né? Aí eu olhei para ele, fiquei parado, pensando, eu digo: caramba, a gente prega a autogestão e às vezes a gente não consegue estimular para que figuras apareçam dentro da organização da gente. Então eu estou errando. Realmente, tem que dar oportunidade para ele, né? E a gente começou a dar tarefas, né? Organizamos o planejamento e fomos dando tarefa. O cara não conseguia falar meia dúzia de palavras, né? E aí o grupo como um todo começou a dar dicas. Começou a dizer: fulano, faz isso. O nome dele é Sandro, para não falar, né? Hoje esse Sandro é uma das grandes lideranças da economia solidária, é uma das figuras que fala sobre diversos temas nacionalmente, vive dando palestras, né? Trabalha hoje no Instituto de Pesquisas Econômicas, que é o IPEA. O Sandro, mineirinho, super tímido. E dentro da equipe, o Sandro começou a ter oportunidade e usou essa oportunidade, foi lutando contra a timidez dele e se tornou uma grande liderança. Igual ao Sandro, gente, eu posso enaltecer dezenas e centenas de pessoas que eram tímidas e que, uma vez que tiveram responsabilidade, puderam se desenvolver, se aperfeiçoar a partir também da ajuda dos outros, da solidariedade, e são grandes lideranças. Grandes lideranças. Então, essa história de que autogestão é espaço para onde não existe liderança é uma besteira, é uma mentira. O lugar que a gente mais gera liderança são estruturas governadas a partir do modelo autogestionário. Quando você dá responsabilidade para alguém, não significa que você deu a responsabilidade sem olhar até onde aquela pessoa foi preparada. Aí vem aquilo que a gente discutiu na conversa anterior, o processo de educação. Tem que ter na cooperativa um processo de educação, com capacitação, com formação, com assessoramento técnico, com acesso a informações, para que aquela pessoa possa aprender a ser um bom conselheiro fiscal, para que aquela pessoa possa aprender a ser um bom gerente, para que aquela pessoa possa aprender a ser um bom... E aí vem os cargos que tem na cooperativa, né? Então, também, se a gente simplesmente entrega
a responsabilidade, mas não se preocupa em preparar aquela pessoa para que assuma a responsabilidade, a gente pode estar jogando aquela companheira e aquele companheiro numa fogueira. Então, essa história da formação, que eu já estou casando com o nosso tema anterior, ela é fundamental para a gente poder despertar, preparar os nossos quadros sociais para um processo autogestionário. A gente tem um monte de lideranças que estão ali guardadinhas, incrustadas a partir da sua timidez, que a gente tem a obrigação de fazer essas pessoas desarmarem. E essas pessoas, se tiver a formação adequada, vão conseguir exercer sua liderança, vão exercer os seus cargos dentro da cooperativa, e a probabilidade de ser uma cooperativa com muitos líderes, com muitas mulheres, muitos jovens, muitos homens, etc., assumindo cargos e dando resultados, isso é o que a análise de experiências sobre autogestão vem mostrando para a gente, né? O segundo grande problema que eu mapeei, que são críticas que dizem que a autogestão tem, é que no mundo dos negócios não tem espaço para autogestão. O mundo dos negócios, esse mundo exige tomada de decisões rápidas. E quando a gente fala em autogestão, aí tem que fazer 10 assembleias, tem que fazer 20 reuniões, tem que fazer... E quando resolve tomar a decisão, o negócio já passou a vez, já está perdido. Isso é outra mentira. Eu já trabalhei em empresas privadas, né? Onde toda a decisão é tomada pelo diretor, pelo chefe, pelo gerente. Ali eu vi coisas demorar. Por quê? Porque eram muitas decisões a serem tomadas, tudo concentrado numa pessoa só, e essa pessoa não ia tomar decisão sem analisar os casos. Então, tinha que estudar um por um, cada caso, para ir tomando devagarzinho uma decisão, depois outra decisão, ou seja, a concentração do poder de decisão numa pessoa só, geralmente, isso sim, gera demora, isso sim, gera burocracia, é aquele negócio. Para você tomar uma decisão, você faz um pedido, esse pedido vai para o Daniel assinar, o Daniel assinou, aí manda para a Sheila, aí a Sheila está viajando, espera 2 dias, aí a Sheila assina, aí manda para a Maíra, aí a Maíra está doente, espera mais 1 dia, e aí quando vai aparecer a última assinatura, por causa dessa estrutura burocrática, aí eu acho que você já perdeu sim o negócio. Então, esse negócio de que a tomada de decisão, a burocracia é muito grande nos processos autogestionários, é uma mentira. Se dá o inverso. Ela é burocrática em outros modelos convencionais. Na autogestão, quando a gente atribui a divisão de responsabilidades, cada um tem autonomia para, dentro daquelas orientações que a Assembleia Geral passou para a gente ir tomando decisões. E quando a gente está falando da comercialização do mundo dos negócios, é tomado lá pela Assembleia Geral, pelos conselhos, tem que fazer assim, a gente não deve ser desse jeito, esse tipo de postura não é para adotar, essa aqui é o caminho que a gente... Então, quando a gente recebe essas orientações, você recebe a tal da autonomia. Autonomia é o poder de você tomar decisão em cima dessas linhas que foi definido pelo coletivo, que foi definido pela Assembleia Geral ou pelo coletivo que está trabalhando aquele tema. Então, os processos autogestionários, eles têm sempre a ser muito mais ágeis, muito rápidos, muito mais eficazes e eficientes. Então, essa é uma outra mentira também muito usada. A terceira grande mentira que usam muito na autogestão é que na autogestão é aquela coisa bagunçada, não tem regra, não tem mecanismos de controle que a gente chama de métricas, indicadores para a gente verificar, não tem uma estrutura definida, é outra mentira, pelo contrário. Por que é mentira? Porque o processo autogestionário, o primeiro passo para você fazer um processo autogestionário é fazer acordos coletivos. Esse é o primeiro passo. Não tem autogestão quando você não faz acordos coletivos
a partir do processo de planejamento que foi adotado. Então, quando diz não existe regras, é o contrário. A gente começa estabelecendo as regras, estabelecendo os papéis, para, a partir daí, a gente começar a operar. Então, regras existem. Essas regras, quando elas são definidas a partir do planejamento, e você assume a coordenação de formação, a coordenação de assistência técnica, a coordenação de qualquer tema, comercialização, assume o tema mulheres, assume o tema juventudes, né? Aquele coletivo que vai trabalhar com aquele tema, que pode escolher 1 a 2 pessoas para ficar na coordenação, são pessoas que vão ter autonomia para tomar decisão, só que a decisão é em cima de um regramento que foi definido a partir de um acordo coletivo. Então, o início é exatamente o que a gente está dizendo que é mentirosa essa afirmação. A afirmação de que não tem regras, não tem estrutura, pelo contrário, ela tem essas regras, ela tem essa estrutura, ela começa exatamente por esse regramento, só que feito de forma coletiva. É um regramento feito pela Assembleia Geral, depois se aperfeiçoa nos processos de planejamento, e assim vai cada vez ganhando mais corpo dentro das várias estruturas da cooperativa. Mais um outro ponto, né, que é muito dito para inviabilizar a autogestão. Para trabalhar a autogestão, você tem que ter gente capacitada, você tem que ter gente madura, você tem que ter gente com experiência. Esse negócio de que você não tem experiência, então você não pode participar, assumir e tal, gente, aí vem aquele discurso, o que é que vem primeiro? O ovo, quem nasceu? Foi o ovo ou a galinha? Como é que eu vou conseguir ter experiência se não me for dado oportunidade para eu viver as coisas? Porque a experiência, ela só se tem quando você vive aquela coisa e aí você aprende. Se não é dado o primeiro emprego, se não é dado o primeiro trabalho, se não é dado o primeiro poder, como é que a pessoa vai aprender a mexer com o poder, a mexer com aquela atividade, a mexer com aquela coordenação, a ser um gestor, se ele nunca teve a oportunidade de experimentar? Então, capacidade é algo que a gente constrói. E com esse critério que a gente colocou logo no início, né, que é o da solidariedade, essa capacidade que cada líder vai cada vez desenvolvendo mais e mais, é tida a partir do esforço pessoal, mas também da solidariedade dos mais experientes, dos mais velhos, daqueles que já viveram aquilo. Isso vai formando a capacidade de cada um de nós. Isso vai dando para a gente essa maturidade, vai dando para a gente essa experiência. Mas se a gente não vive, a gente não ganha experiência. Então, é outra mentira. Ninguém nasce já sabendo, ninguém nasce já maduro. É um processo que a gente vai desenvolvendo. Agora, por que no processo autogestionário isso é mais fácil de acontecer? É porque no sistema convencional só um assume o poder, ou um grupo muito pequeno. No processo autogestionário, são muitos que vão ter que assumir o poder e vai ter que tomar decisão. Então, se são muitos que vão ter que assumir o poder, tem que ter um processo de formação para muitos. Então, muitos vão adquirir essa capacidade. Quinta falácia, quinta mentira. O pessoal diz, esse negócio é um negócio de comunista. Esse negócio da autogestão que prega que todo mundo é igual. Aí uma vez procurei no dicionário para entender comunismo, né? Sabe qual o exemplo de verdade comunista que o dicionário apresentava para a gente? Ele apresentava a sociedade comum. No livro de Atos dos Apóstolos, quando fala da vida dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles dividiam a tomada de decisão. Quem tinha 2 túnicas, dava uma túnica para aquele que não tinha. Quem tinha um pão, dava metade do pão para o outro, porque o outro não podia passar fome. Então,
Essa foi o exemplo que eu encontrei de uma sociedade comunista no nosso dicionário, né? Então, parece que desvirtuaram os conceitos de várias palavras que originalmente eram bonitas e viraram palavrões, porque muita gente não acredita nesse modelo apregoado por Jesus Cristo e seu grupo dos 12, dos 42 e tal, que foi aquele grupo que começou todo esse processo que levou hoje o mundo a ter tanta gente que se identifica como cristão, né? Então, todos são iguais? Não. Cristo tinha suas qualidades, Pedro era aquele cara administrador, João é aquele cara mais sensível. Cada um dos apóstolos ele tinha características próprias. Aí o Cristo, juntamente com cada um deles, olhou esse dom que cada um já tinha e procurou enaltecer o dom de cada um. Um assumia mais as questões administrativas, outro tinha mais facilidade de conversar com o povo, outro era aquela pessoa que conseguia ouvir com mais facilidade. Ou seja, a vantagem da autogestão é que todos nós somos muito diferentes. E essas diferenças, no lugar de ser um defeito, a diferença, no lugar de ser algo ruim, é algo extremamente bom. Eu gosto de história, o Daniel gosta de matemática. Perfeito se eu estiver do lado do Daniel, porque aquilo que eu sou fraco, o Daniel é forte. E aquilo que o Daniel não gosta muito, ele tem vital para ajudar ele. Então, a diferença é o que fez o grupo de Cristo ser o grupo que a gente até hoje reverencia. Essas diferenças é uma oportunidade para a nossa cooperativa. Agora, observar essas diferenças, observar os dons, os talentos de cada um e de cada uma, e aproveitar no nosso planejamento, e investir para que essas pessoas cada vez desenvolvam mais e mais esses seus dons, essas suas artes, isso sim é algo que uma cooperativa tem que fazer, né? Como é que a gente faz para discutir não só os dons, mas também as dificuldades de cada um de nós? Porque do jeito que eu falei, que eu gostava muito de história e Daniel de matemática, né? Um é mais calado, mas é muito bom em escrever, o outro já é mais falador, é muito bom em fazer discursos. Então, a gente vai se complementando. E a gente vai vendo que a gente tem dificuldades, e a partir da solidariedade, além de desenvolver os dons, a gente vai se ajudando a gente superar a dificuldade que cada um tem, cada uma tem, né? O outro ponto também, que é muito citado como um defeito da autogestão, como um problema que a autogestão tem, eles partem da cultura de que ninguém gosta de assumir responsabilidade. Esse negócio de autonomia não é uma coisa que o povo gosta. Não gosta, porque ninguém gosta de ficar assumindo responsabilidade. Então, esse negócio de autonomia, isso é balela, né? Gente, se a gente procurar ver a natureza humana, tem um monte de estudos mostrando que a natureza humana afirma categoricamente que todos nós temos dentro da gente o desejo de ser livre, o desejo de saber que você pode tomar a decisão. Hoje, quando eu sair, eu não vou pegar a rua da direita, eu vou pegar a rua da esquerda. Por quê? Porque eu gosto, porque ela é mais bonita, porque ela é mais segura, porque esse poder de ter a autonomia para tomar decisão, de ser livre para tomar decisão, isso é algo que é inerente a todos os seres humanos, diferente do que pregam, que a gente precisa ser mandado, e que a gente precisa ser conduzido. Nós não somos gado, né? Nós temos a capacidade de pensar, nós temos o desejo de ser livre, e nós desejamos sempre poder tomar as decisões que vão conduzir como é que a gente deve viver. Então, a autogestão, diferente que pregam, diferente desse negócio de que a gente não gosta de autonomia, é outra balela. Ninguém gosta de ser escravo. Ninguém gosta de ser mandado. Eu lembro que mesmo minha mãezinha santa, quando ficava me dando ordem, né, eu sabia que eu tinha que cumprir. Mas eu nunca gostava de ficar... né? O negócio é que mãe, quando diz uma coisa e você não cumpre, sempre está errado, né?
Parece que tem uma boca de praga. Eu digo, bom, mamãe, vai com essa boca de praga para lá, porque ela disse, não faz isso, se você for, você vai cortar o dedo. Lá para as tantas, eu desobedecia e cortava o danado do dedo. Eu digo, puta merda, minha mãe tem boca de praga, só pode, né? Mas, o que eu quero dizer com isso não é que a gente tem que desobedecer a mãe, não, né? Mas que esse instinto, mesmo quando vem da pessoa que a gente mais ama, que é a mãe, a gente ainda se sente incomodado em simplesmente obedecer. Então, parece que, mesmo criança, esse desejo de tomar as decisões é algo que é de dentro da gente, né? É de dentro da gente. Então, todos os seres humanos, eles têm esse anseio pela liberdade. E a autogestão é a expressão da gente poder ter essa liberdade. Agora, não uma liberdade qualquer, uma liberdade cheia de compromissos, né? Uma liberdade onde eu fui formado para saber tomar decisões, onde eu fui formado para saber coordenar, onde eu fui formado para entender do tema pelo qual eu sou responsável. Então, é uma tomada de decisão com responsabilidade, né? E, por último, eu sei que são muitas críticas, mas eu não vou ficar o tempo todo só colocando as críticas, eu peguei só aquelas que eu acho mais importantes, né? O pessoal diz que no processo autogestionário é difícil as pessoas terem bom desempenho, né? É difícil as pessoas serem mais engajadas. Quando você atribui uma tarefa para cada uma logo e você fica coordenando, as pessoas recebem a ordem, vão cumprir a ordem, e ao cumprir a ordem, elas ficam mais engajadas, elas participam mais. Errado. O que a gente vê é que esse processo de descentralização da autoridade, né, é ele que gera o espírito de autonomia. E aí eu não trouxe aqui os estudos, porque a gente não ia ter tempo, né, mas eu encontrei vários estudos que pegam, aí foram feitos com empresas, esses estudos, tá? Empresas onde tinha uma gestão centralizada. Então, eles conseguiam gerar tantas peças, conseguiam ganhar tanto dinheiro e tal. Quando eles começaram a mudar e fizeram o teste, experimentaram, dar mais liberdade, dar um processo de formação e, junto com a formação, atribuir responsabilidades e dar o direito à autonomia para aquela pessoa tomar decisão, o que se observou foi que essa empresa começou a produzir muito mais. E aí eles foram investigar, foi que eles notaram, nas pesquisas feitas, as pessoas que começaram a viver um sistema menos opressor, onde ela tinha mais liberdade, ela se sentia mais feliz, ela gostava de ir trabalhar, ela gostava do ambiente do trabalho, por ela gostar, ela conseguia produzir muito mais, e até mesmo dentro da visão capitalista, esse modelo acabou dando mais lucro. Se a gente estudar tem lá nos Estados Unidos uma região que eles chamam Vale do Silício, é onde estão as grandes empresas de comunicação, de internet e tal, né? E aí eu estava estudando sobre engenharia da produção, estudei um pouco lá a experiência de empresas do Vale do Silício, né? Grande parte das empresas que eu estudei, que era o que os livros de engenharia da produção mandavam ler, mostravam empresas extremamente autogestionárias, extremamente administrada pelos seus funcionários, né? Os funcionários tinham poder de decisão. O que eles observaram e por que eles fizeram isso? Eles precisam de criação para poder ganhar dinheiro. O que eles observaram é que os funcionários que tinham autonomia, que tinham liberdade e que tinham um bom ambiente de trabalho, conseguiam produzir muito mais lucro para aquela empresa capitalista. Então, não é só para o cooperativismo que a autogestão é algo interessante. Isso foi uma coisa que, à medida que foi sendo estudada, foi sendo apropriada, inclusive, pelo capitalismo, né? E, hoje, o Vale do Silício, que é um dos vales onde tem as empresas que têm as maiores ações, as mais valorizadas ações, são as mais ricas, né? Elas trabalham muito ainda dentro desse conceito, né? Bom, são muitas as críticas, e eu não encontrei nenhuma que não fosse mentirosa. Nenhuma que não fosse mentirosa. Por isso que eu comecei enaltecendo que é mentira, é balela esse discurso de alguns que dizem que os modelos autogestionários não são modelos que dão resultado, não são modelos que traz felicidade para quem está dentro da organização, porque é exatamente o contrário. Quando a gente começou a analisar, então, como é que na prática se faz autogestão?
Tem que ser sempre grupos? Tem que ser... Nem sempre, gente. A gente encontrou várias organizações, e relato de várias organizações, onde o pessoal trabalha com redes, onde cada indivíduo tem um papel. Você vai fazer isso, você vai cuidar daquilo, você vai cuidar daquilo. E cada um trabalha, inclusive, individualmente. Só que o trabalho individual de cada um se soma com outro, com outro, com outro, e eles passam a ter um resultado que é coletivo. Então, tem tarefas que nem sempre precisa ser um grupo, tem tarefas que às vezes precisa só de uma pessoa. Agora, se for seguido o princípio que a gente falou, tem que ter um planejamento, tem que se fazer um acordo coletivo, e uma vez que feito o acordo coletivo, são distribuídas atividades, e cada pessoa que assume a atividade tem a responsabilidade de cumprir aquilo que assumiu. Só que vai ter as ferramentas necessárias para poder dar esses resultados, né? Então, pode ter, tranquilamente, dentro do processo autogestionário, trabalhos onde as pessoas executam tarefas individualmente. Um outro modelo que pode acontecer paralelo a esse é que para outras atividades a gente forma grupos. Vamos trabalhar com fortalecimento das mulheres. Formamos um grupo de trabalho, formamos uma estrutura dentro da cooperativa para fortalecer o trabalho feminino, para trabalhar ou com jovens, né, ou com temas como agroecologia, como comercialização e assim por diante. Aí o pessoal faz o quê? Vamos dividir vários grupos? Bora. Vai ter um grupo que vai trabalhar com formação e vai ter um outro grupo que vai trabalhar com comercialização. Qual é a questão? É que o grupo da comercialização, para ter resultado, precisa de formação. Então, precisa do outro grupo. Então, são trabalhos em grupo, onde cada grupo, ajuda o outro numa sequência lógica para que o outro consiga ter resultado na sua tarefa. Então, são vários grupos onde eles, ajuda o outro. Começa uma tarefa e o outro termina. É um grupo de produção. Aí ele começa a trabalhar o processo produtivo dentro das propriedades, dos sítios de cada um. O outro grupo começa a atuar quando o produto sai da porteira, que é o grupo da comercialização. Então, são grupos que a ação de um complementa a ação do outro, né? Então, são várias as dicas, são várias as formas, né, que esses grupos têm para poder se organizar. À medida que a gente decide isso, aí a gente vai avançando e vai pegando dicas que outros grupos já experimentaram e viram que deu certo, né? Bom, para ir já para o final da nossa conversa, né, eu vou citar aqui um monte de pontos que eu mapeei em tudo que eu li e também coisas que a gente observa, né, que eu acho que são pontos positivos, né? Primeira coisa, tem muita cooperativa que é muito comum ter o racha. A gente vê muito racha dentro das cooperativas, a gente vê os rachas dentro do movimento sindical, dentro dos movimentos sociais, um grupo briga com outro e acaba criando outro grupo, acaba criando outra organização, acaba criando outra cooperativa, acaba criando outro sindicato, acaba criando... Bom, na autogestão, a gente prima pelo consenso, não é aquele negócio do voto, eu defendo o vermelho, tu defende o azul, aí vamos lá, tu teve mais voto, então o azul morreu. Não, a gente funde o que tem de bom na proposta de azul com o que tem de bom na proposta que está do grupo de vermelho, e forma um grupo que é o vermelho-azul. E esse grupo que tem característica do vermelho e do azul passa a ser aquilo que a gente consensuou. Então, a gente chama isso, né, de tomada de decisões consensuada. Esse é o tipo de tomada de decisão que a gente busca quando trabalha dentro da autogestão, né? A autogestão, ela estimula muita gente a pensar, porque é muita gente que vai estar assumindo responsabilidades, né? Então, a gente cria com isso uma outra coisa que é muito positiva, que é o que a gente chama de inteligência coletiva. É uma inteligência cooperativa. Se somar 10 pessoas, a inteligência que tem na soma de 10 pessoas, óbvio que é muito maior do que a inteligência que tem um só. Então, esse é um outro ponto positivo que cresce nos sistemas autogestionários, né? Lideranças. Não tem lugar maior para gerar um número de líderes do que a autogestão. Os modelos autogestionários é uma fábrica de lideranças. Isso é o que a gente observa. Diferente, que mais uma das qualidades da autogestão,
é que a gente é contra sistemas autoritários, sistemas ditatoriais. Não existe modelo de organização mais democrático na sua origem, nos seus princípios, do que o cooperativismo. Pode ter outros modelos que sejam tão democráticos como o cooperativismo, né? Mas mais do que isso, não. Mas uma vantagem, maior parte das organizações que a gente conhece, quando você quer saber alguma coisa, você tem que procurar a Maria ou você tem que procurar o Zé. Por quê? Todas as informações estão concentradas nele. Sistema autogestionário, a informação, ela tem que ser obrigatoriamente distribuída, dividida. E cada um tem que dar um jeito de fazer com que o que está no outro grupo saiba o que você está fazendo. Porque esses vários grupos, um complementa o outro, né? Então, isso estimula esse espírito de equipe. Isso ajuda para que todos possam participar da tomada de decisões. E a tomada de decisão pode ser mais certa ou menos certa, dependendo da qualidade e da quantidade de informações que você tem. Então, nos sistemas autogestionários, a informação circula muito mais. Por circular muito mais, a probabilidade da gente tomar decisões certas é muito maior. Uma outra coisa também que é positiva, que a gente observa quando estuda os sistemas autogestionários, é aquele sentimento de eu estou bem, eu gosto da minha companheirada, eu gosto dos meus colegas, das minhas colegas, né? Então, essas relações interpessoais, se observa que elas são muito mais fortes nos sistemas autogestionários, né? E aí, gente, assim, eu tenho aqui uma lista de uns 30 pontos positivos, né? Outra coisa que a gente observou no estudo que o professor Paul Singer fez analisando cooperativas do mundo inteiro, né? Em momentos de crise, quanto mais autogestionária era a cooperativa, melhor ela enfrentava momentos de crise. Isso foi um estudo feito por 2 pesquisadores do Canadá, e o professor Paul Singer foi convidado para fazer uma carta de apresentação, e ele estudou essa experiência, né? Experiências do mundo inteiro. Então, assim, são muitas e muitas e muitas, né? Mas eu acho que eu acabei me empolgando e falando um pouco demais, né? Aí eu queria, né, agora que a gente aproveitasse esses próximos minutos aí para que vocês pudessem complementar a partir da experiência que cada um tenha, né, sobre esse tema, autogestão, né? As experiências que cada um viveu, por que a gente acha que é interessante, né? E se tiver alguma dúvida, a gente também coloca aqui. Mas não é só pergunta, né? O momento agora é para cada um falar e complementar a discussão. É isso aí, pessoal. Trouxe a minha problematização e agora deixo com vocês. É que o tema é tão rico que a gente fica com vontade de ficar falando sobre ele, porque a gente é apaixonado por isso, tá? Pode falar, Emanuel. Opa, bom dia. Então, esse assunto, para mim, é ótimo e abriu, assim, uma visão do começo do curso até o final. Por quê? Tem muitos projetos, muitas associações, muitas cooperativas que começam a partir de um projeto, de uma provocação, e depois vai se desencaminhando, então vai se desmotivando, ou vai, depois que acaba o projeto, ou depois que aquele tipo líder, entre aspas, ele ou enjoa, ou morre, ou passa adiante, ou quer ver novos horizontes, simplesmente acaba. E com essa parte da autogestão, tudo envolvendo mais pessoas e vários sendo também líderes, vários tendo essa metodologia desse aprendizado, é mais difícil morrer, é mais difícil acabar. Ele vai se perdurando e vai instigando um ao outro de chamar para a responsabilidade, chamar de fato para o realmente saber fazer. Como é que você vai andar de bicicleta se você nunca andou? Como é que você vai fritar um ovo que você nunca fritou? Como é que você vai plantar um milho que você nunca plantou? Entendeu? Essa parte é ótima,
E, tipo, não sei, não tô lembrado se essa é a última aula ou não, mas, tipo, tá fechando o ciclo. Tá fechando o ciclo do começo do primeiro domingo até agora. Isso essa parte muito boa, e o melhor ainda é colocar em prática. Já estou sugerindo aqui aqui a gente faz parte da associação Plantar para a Terra, Renovando a Terra, feira, que é da Rede Plantar para a Vida, que é uma associação de certificação cooperativa, uma certificação participativa. Certificação participativa. Quase não sai, enganchou. Certificação participativa. E já estou sugerindo esse modelo para quê? Para todos ficarem sabendo o que é. E não também sobrecarregar poucos. Porque no modelo que é o habitual, que é o empresarial, que é o capitalista, quem fica na coordenação fica sobrecarregado, sem dúvida. Tem muitas demandas, muito tudo, e finda os outros não saberem como continuar, dar continuidade. Esse é um ponto de vista, isso aí, gostei muito do aprendizado. Obrigado, bom domingo a todos. É isso aí. Não precisa obrigatoriamente ter uma pergunta, né? Eu acho que cada um podia colocar a sua posição frente ao que acha da gente cada vez aperfeiçoar mais esse modelo autogestionário dentro da nossa cooperativa. Edilson levantou a mão, depois Raquel. Pode passar para a Raquel. Então, Raquel, pode falar? Eu acho que não é o Raquel, é porque está usando... Bom dia, é Jalisson. Isso, já. Então, vital, esse tema, autogestão, é muito importante, porque ele mostra a capacidade que tem os cooperados de desenvolver atividades de alto nível, né? E eu parabenizo a todos, né, pela promoção desse curso. Eu gostei muito importante, muito esclarecedor. E quero mais, né, parabenizar a todos, né, e me despedir. Foi muito bom acompanhar junto nesses domingos aqui. E a gente agora colocar em prática tudo que aprendeu durante esse curso, né? Parabenizo a todos e todas que promoveram e que participaram, viu? Bom domingo. Eu acho que agora tem mais alguém, Sheila, que levantasse a mão? Não. Alguém mais gostaria de falar? Porque aí pode fazer sua colocação e depois Edilson encerra. Acho que pode falar, Edilson. Bem, pessoal, olha, como eu quero só reforçar aí o que a Emanuel colocou, o Jalisson, né? Realmente a sistematização do curso é uma coisa assim, para mim, esperada, né? Pela equipe de professores que nós podemos contar nesse curso. A coisa começou e foi afunilando até chegar nos objetivos centrais, que é a questão da autogestão. É muito bom, professores, parabéns a quem participou, porque acabamos todos vendo o que foi apresentado, a forma como foi apresentado, né? E esse fechamento do curso hoje, né, foi muito bem planejado. Vital fez as abordagens extremamente necessárias. A questão da confiança, das relações, a questão da credibilidade nas relações entre as pessoas dentro de uma instituição cooperativa. Isso é uma coisa assim, foi muito bom,
Parabéns aí ao Vital e a todos, Daniel, todos que participaram, né, cedendo essas apresentações para todos nós. É uma coisa, assim, fantástica. O cooperativismo, eu costumo dizer que ele surge como um pau de arara, né? Tem um grupo de interesse, e esse pau de arara vai seguindo, e lá na frente vai pegando passageiros e etc., porque estão também rumo a esse mesmo destino. A ação cooperativa eu ainda vejo como uma das poucas ferramentas dentro do processo de organização, né, de renda do pequeno produtor, de grupos não tão abastados no campo do financeiro. Eu acho que é por onde começa tudo. Eu me lembro que eu já participei aqui com o Hamilton, que foi o primeiro presidente da Cooperafes, de um mutirão para a construção de casas, né? Inclusive, a primeira casa dele foi feita em mutirão. Eu estava lá como pedreiro. Então, isso é cooperativo, isso é cooperativismo, né? Isso é cooperação. O cooperativismo surge justamente dentro dessas bases. Depois vem a questão do reconhecimento jurídico, a instituição em si. Mas, quando eu digo que o cooperativismo é essa chave, é dentro dessa amplitude, né, de se cooperar uns com os outros, né? Eu quero reforçar aqui o que Vital colocou, assim, muito, muito importante, né? A questão da confiança. É preciso que haja confiança entre os participantes. Eu confio em João confia em mim, e isso é um processo de construção, né? A gente não começa a confiar quando olha e já confia, né? A gente vai olhando, vai vendo o jeito. Então, eu acho que isso é exatamente uma construção, e cada um vai ter que construir o seu. Para que o outro confie em mim, eu preciso dar subsídio para isso, eu preciso dar motivo, eu preciso dar motivo de forma confiável, para que o outro confie. Então, esse processo de construção, né? E aí, também, Vital e todos que estão participando, onde deva começar a autogestão. E como os nossos ancestrais, eles diziam que a lei, para ser boa, começa em casa. Então, eu preciso começar a prática da autogestão na minha vida, no meu comportamento, nas minhas atitudes, né, para que, de fato, isso resplandeça e as pessoas passem a ter essa confiança devida. Eu não posso forçar uma pessoa a confiar em mim, mas eu posso fazer por onde ela confiar em mim. Então, é isso, né? Muito bom. A questão do cooperativismo, eu vejo muito, assim, um reflexo do cooperativismo nas comunidades alternativas. Numa comunidade alternativa só tem pessoas que estão no mesmo link, né, com os mesmos propósitos, mesmos objetivos, elas se relacionam bem, elas confiam umas das outras, enfim. Então, parabéns a todos, um grande abraço a todos que participaram, do professor Vital, é muito bom esse fechamento. Todo o curso foi importante, a participação do Daniel, que é fundamental, né, a parte jurídica, a questão das leis, sem isso não se gira uma cooperativa como instituição. Todo o processo, né, e a forma como foi fechado agora, né, que a gente se encerra, falando justamente dessa questão da autogestão dentro do cooperativismo, oportunizar, né, abrir as portas de possibilidades de novas lideranças, novas participações, novos comandos. Eu acho que sem isso acaba nem sendo cooperativismo, né? E o Vital fez uma explanação brilhante, dentro dessa questão. Então, esse grupo, porque eu conheço todos que participaram,
dando curso, né, como mestre, como professores, e eu sabia, inclusive quando eu falei do curso, a primeira coisa que eu dizia, olha, o grupo é show, é show. Então é isso, um grande abraço a todos. Sheila, se ninguém tiver inscrito mais, eu sou apaixonado pelo meu professor Daniel Rex. Eu queria só que ele desse uma bênção para a gente. Bom, espero que todos sejamos abençoados nesse país. Esse país. O professor está cortando o seu áudio. Tem um problema no microfone. Espero que eu... Não sei o que está cortando. Mas, enfim, estamos aí no esforço conjunto para a gente levar adiante diversas iniciativas que se unem no mesmo objetivo para melhorar as condições de vida do nosso povo, mas também melhorar o nosso país. Temos essa dupla responsabilidade, a responsabilidade com os nossos companheiros e companheiras que estão na cooperativa, que estão junto com a gente e com os quais partilhamos uma iniciativa, e também temos responsabilidade com o país, nossa região, com o país, para poder chegar a uma melhoria de condições para todo mundo. Esse tipo de iniciativa contribui para isso, exatamente. Tanto contribui para que a nossa cooperativa se aprimore, a nossa cooperativa possa produzir bons resultados e melhorar as condições das pessoas que fazem parte dela, mas também é uma responsabilidade muito grande em relação à realidade das comunidades, num momento especialmente complicado no país, com tanta gente desempregada, com tanta gente sem condições. Vejam, hoje saiu uma manchete dizendo que a pobreza aumentou, mais de 2 milhões de pessoas estão na pobreza extrema. Estamos piorando a situação, e nesse sentido a cooperativa tem uma possibilidade de se tornar um instrumento exatamente nesse momento de crise, um instrumento importante que possa contribuir para a melhoria das condições de vida das pessoas que estão sem emprego, estão sem condições de sobreviver. Por isso a aposta, e por isso a aposta no cooperativismo, mas também o nosso esforço no sentido de que a cooperativa dê certo, que a cooperativa produza realmente resultados. E isso que a gente fez nesses cursos, que vocês estão fazendo nesses cursos, segue nessa direção. Então, tomara que o cooperativismo recupere o seu papel, principalmente de ser um instrumento dessa população que está sem perspectiva, que não tem alternativa, e que eventualmente, decidindo se juntar, atuar junto, ajudar-se uns aos outros, possam chegar a melhor termo nessa situação. É isso que eu espero. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Eu fiquei feliz em contribuir e reencontrar amigos e amigas desse grupo de Sergipe. Um grande abraço a todo mundo. Agora é com você, Sheila. Bom, só queria agradecer a todos os participantes, né? Foi muito gratificante, né? Todas essas semanas de aulas. Agradecer aos professores que foram incríveis, conhecimento para a gente refletir
né, e está aprofundando, marcando novos encontros, novos cursos, né, para poder estar aperfeiçoando ainda mais esses entendimentos. Então, só queria agradecer, né, e como os professores colocaram muito bem, lembrar, né, do valor da solidariedade, né, no cooperativismo, na autogestão, como esse valor da solidariedade é fundamental, inclusive para a gente poder estar ajudando os nossos colegas e promovendo cada vez mais a autogestão nesse sentido, né, de se eu estou em uma posição, eu posso ajudar aquele meu outro colega, independente da posição que ele esteja, né, eu acho que a solidariedade é fundamental nesse processo de autogestão. E aí, só agradecer e nos colocar à disposição para novas parcerias, né, novos encontros, certo? Obrigada a todos. E até a próxima. Até a próxima, pessoal. Obrigado a todos e um bom domingo, boa semana, bom final de setembro. E Um abração a todos. Tudo de bom, um abraço.